a toda a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, o tema que vamos refletir nesta manhã está aí na nossa tela. É um tema muito esperado pela igreja, e é um tema muito rico, um tema onde a Escritura Sagrada é farta, e nós vamos poder conferir isso especialmente a partir do texto que nós escolhemos para a base da reflexão desse tema, que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Então convido você a abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia aí no seu celular. Lucas capítulo 21, do verso 5 em diante, até o verso de número 36, mesmo assentados, como os irmãos se encontram aqui no templo, e você também na sua casa, convido para que possamos acompanhar essa leitura que farei no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Diz assim o texto bíblico: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus
serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda ele lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo, a sua vida, o seu ministério e a sua crucificação é um fato pacificado na humanidade. A ciência não discorda, a história não discorda. Jesus veio ao mundo e isso é um fato inegável. A vinda de Jesus ao mundo foi antecipada, foi prevista, foi pré-anunciada por diversos profetas. Há cerca de 300 mensagens bíblicas, há cerca de 300 profecias na Escritura Sagrada prevendo a vinda, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um fato sobre o qual não há controvérsia. Jesus veio ao mundo. Jesus, um personagem que a história reconhece, que a ciência reconhece, crucificado sob o Pôncio Pilatos. E nós podemos conferir isso na Bíblia Sagrada. Já em Gênesis, capítulo 3, verso 15, já se anuncia que o descendente da mulher esmagaria com o seu calcanhar a cabeça da serpente. Já está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Gênesis, quando Deus abençoa Abraão como pai da fé, diz que no descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, já apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Quando Abraão se dirige com seu filho Isaque e se dispõe a sacrificar o seu próprio filho, e a providência de Deus afasta aquela possibilidade, e naquele momento se apresenta um cordeiro. Aquele cordeiro que foi sacrificado já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já apontava para Jesus. Com Moisés, nós aprendemos que aquele cordeiro imolado por ocasião da instituição da Páscoa é o cordeiro pascal, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já apontava para a vinda de Jesus Cristo. O profeta Isaías, em seu capítulo 53, e é um texto clássico da literatura sagrada, quando o profeta Isaías anuncia a vinda do servo sofredor, aquele que tomou as nossas dores, que levou sobre si, que carregou sobre si, diz a Escritura que pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, todos nós fomos sarados. O profeta Isaías já apontava para o Messias. O profeta Isaías profetizou a vinda do Messias, do Emanuel. O
profeta Isaías previu o seu nascimento a partir de uma virgem, de uma mulher virgem. E o profeta Isaías ainda diz que seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Daniel teve uma visão e se apercebeu e percebeu, anunciou a presença de um como Filho do Homem, que haveria de reinar para sempre. O profeta Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu também falou acerca da restauração da linhagem de Davi. O profeta Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento revela mais tarde haveria de ser o Senhor Jesus Cristo. E a profecia foi tão detalhada de Malaquias que ele chega a prever a vinda de um arauto, aquele que prepararia o caminho do Senhor, prevê a vinda de João Batista, antecedendo a vinda de Jesus. Mas, meus irmãos, se nós cremos que Jesus veio, se a humanidade, pela ciência e pela história, crê que Jesus tenha vindo, tenha sido crucificado, se nós cremos nas 300 profecias que anunciaram a primeira vinda de Jesus Cristo, a Bíblia possui mais de 8 vezes a quantidade de profecias que anunciam a sua segunda vinda. Se a Bíblia tem cerca de 300 profecias indicando a primeira vinda de Jesus, a Bíblia tem mais de 2.400 profecias que anunciam a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. E esse é o tema que Jesus aborda nessa passagem que nós lemos. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus aborda esse tema a partir de uma realidade particular para o geral. Ele transporta um diálogo travado com seus discípulos. Os discípulos olham para o templo de Jerusalém e se admiram com a sua magnificência, com a sua absoluta fortaleza daquele templo. O templo de Jerusalém era um símbolo do poder da religião, era um símbolo do poder do Estado, também do poder político. Aquele templo, os discípulos admirados dizem a Jesus: que pedras, que construções. Aquele templo que fora idealizado por Davi, que fora construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, aquele templo que foi reconstruído por Esdras, aquele templo que foi absolutamente profanado por Antíoco Epifânio, considerado o anticristo daquela visão do profeta Daniel. Aquele templo que fora purificado por Judas Macabeu. Aquele templo que foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande. E naquele momento é a última vez que Jesus visita o templo. E Jesus começa a dialogar a partir daquela passagem em particular. Que templo, que construções. E Jesus os confronta dizendo: não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, arrasa totalmente a cidade de Jerusalém. E Jesus começa a profetizar não apenas acerca do templo, mas ele olha para a cidade. E Jesus começa a profetizar sobre aqueles acontecimentos
que estavam prestes a acontecer na história da cidade de Jerusalém. E ele recomenda, olha, os que estiverem na cidade, fujam para os montes. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque no ano 70, depois de Cristo, o Império Romano arrasa a cidade de Jerusalém. Na época da Páscoa, quando os judeus haviam se dirigido à cidade de Jerusalém, os historiadores estimam que cerca de 1 milhão de mortos na destruição de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, ele registra: enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram absolutamente massacrados. Interessante, irmãos, que alguns anos antes, o povo daquela cidade havia pedido aquilo em oração. Quando Pôncio Pilatos lava as suas mãos e diz a respeito da vida de Jesus, falou: estou limpo do sangue desse homem. Diz a Escritura Sagrada, se você quiser conferir lá, vamos conferir por gentileza, em Mateus 27, verso 25. Mateus 27, verso 25. Quando Pilatos fala isso a respeito de Jesus, verso 24 e 25, Mateus 27, 24 e 25. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E diz a Bíblia: e todo o povo respondeu, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E essa oração foi atendida. Israel deixou de existir como unidade nacional no ano 70, depois de Cristo. Israel deixou de ser uma unidade política no ano 70, depois de Cristo. E só voltou a ser uma unidade política quando retornou o seu território como nação no dia 14 de maio de 1948. O êxodo mais longínquo da história, o que aconteceu em Jerusalém. E Jesus ainda no texto que nós lemos, no verso 29 a 31, Jesus começa a falar também do particular para o geral, acerca do tempo. Quando vocês verem brotar a figueira, vocês reconhecem que está próximo do verão. Eu não sei se aqui nós somos assim uma cidade, somos urbanos, né? Nós somos todos caiçara, apesar de que tem muitos caipiras aqui, né? Vieram da roça, né? Muitos caipiras. E que lidaram com essa questão do plantio, né? Essa cultura hortifruti granjeira, né? Para nós que somos nascidos em Vila Velha, mais essa questão, a cultura urbana. Mas de que forma nós podemos prever a chegada do verão? Meu sogro tinha um sítio aqui no Retiro do Congo, tem até hoje, né? Ele faleceu em 2019, mas a gente percebe que o verão está chegando quando a mangueira começa, né, a encher os cachos, encher de manga, brotar. Não sei se temos figueira, se a nossa cultura tropical tem muita figueira, mas manga
é um indício forte de que o verão está chegando. Jaca também, começa a dar jaca no pé, é sinal de que o verão está chegando. Estação chuvosa também, no nosso clima também o verão está chegando. Jesus transporta a nossa mente. Nós sabemos identificar as estações do ano. E Ele nos chama, nos conclama também a identificar os sinais da sua vinda. Toda vez que vem chegando o verão, nós temos que associar que está chegando também o verão da criação, a grande expectativa da criação, a segunda volta, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não apenas nos fala do particular para o geral. Nesse texto, Jesus nos alerta em segundo lugar, para lidar com o engano religioso. Para lidar com o engano religioso. Jesus anuncia que nós haveremos de lidar com falsos cristos, com falsos cristãos. Muitos haverão de dizer, sou eu, estou aqui, estou ali. Não os sigais, não sigais. Hoje em dia tem sido pregado um falso evangelho. Tem sido pregado um evangelho que dá certo. Um evangelho que enche igreja. Tem sido pregado o evangelho ao sabor daquilo que a audiência deseja ouvir. Alguém já disse que o bom pregador não é aquele que o auditório sai satisfeito do pregador. Mas o bom pregador é aquele que o auditório sai insatisfeito de si mesmo. Mas hoje em dia tem sido anunciadas novas seitas, novas religiões, novas doutrinas surgirão. O mundo atual tem cerca de 1 bilhão de pessoas que seguem o islamismo. Cerca de 1 bilhão de pessoas também seguem o romanismo. As religiões orientais, budismo, hinduísmo, shintoísmo, possuem milhões de seguidores. Há uma cegueira espiritual epidêmica. Epidêmica. No início da pandemia do novo coronavírus, eu me interessei em ler um livro que diz a questão da cegueira, né? Um ensaio sobre a cegueira. E tratava-se de uma epidemia, que as pessoas iam se contaminando, e a consequência da epidemia é que as pessoas iam ficando cegas. E se nós percebermos, do ponto de vista espiritual, o que há é uma grande epidemia de cegueira espiritual neste mundo. Na igreja evangélica, quantos desvios teológicos, o liberalismo tomando conta de muitos seminários, onde a Bíblia não é mais suficiente fonte de revelação do sagrado, o misticismo que tem tomado conta das nossas igrejas, é uma água santa, é algum objeto santo, o sincretismo religioso está campeando. Quantas igrejas estão sendo fechadas na Europa, na América do Norte e no Brasil? O pastor Hernanes tem uma frase que ele nos adverte acerca desse tempo, onde muitos pastores têm transformado o púlpito num balcão, o evangelho em um produto e os crentes em consumidores. Quantos púlpitos com sermões ralos, sem doutrina, sem paixão, e pior, muitos púlpitos transmitindo
o veneno da falsa religião, do falso evangelho. Jesus nos adverte acerca disso tudo. Mas ele vai além. Em terceiro lugar, Jesus nos previne a respeito de guerras e revoluções. Ele nos previne. Meus irmãos, para cada ano de paz que o mundo vive, são 13 anos de guerra. Para cada ano de paz no mundo, são 13 anos de guerra. Nos últimos 100 anos, foi o século da guerra. Mais de 200 milhões de pessoas morreram nas guerras e revoluções nos últimos 100 anos. Segundo a pesquisa do Instituto Reshaping International Order Report, 50% dos cientistas do mundo estão empregados em desenvolver armas de destruição de massa. Se gastam mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A Primeira Guerra Mundial foram 30 milhões de mortos. Pouco tempo depois, no mesmo cenário da Europa, a Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de mortos. A cada atentado terrorista que nós assistimos pelo mundo afora, anuncia uma guerra que ninguém pode se proteger. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nunca o mundo conheceu tanto êxodo. As pessoas fugindo da guerra, preferindo morrerem afogados no mar Mediterrâneo, do que sobreviver aos horrores das guerras nas suas nações. No Brasil, vivemos uma guerra urbana presentemente, onde traficantes disputam territórios, bairros totalmente dominados pelo tráfico. As autoridades não conseguem fazer valer o toque de recolher para o distanciamento social, para conter uma epidemia. Mas o tráfico, quando decreta toque de recolher, até as escolas fecham. As guerras urbanas que vivemos no Brasil, vivemos a explosão de violência no nosso país. E o que não dizer da polarização política? Tem sido uma guerra encarniçada, sobretudo nas redes sociais. As pessoas são metralhadas nas redes sociais pelas palavras ditas. Nessa semana, assistimos aquele ataque odioso de um membro do Congresso Nacional aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Xingamentos impublicáveis, chegando às raias da incitação à violência física. Jesus nos alerta. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 10, verso 36, chega a dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque temos vivido, irmãos, esses tempos, previsto lá pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, onde ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O ser humano sem Deus é uma guerra ambulante.
ele está em guerra contra Deus, ele está em guerra contra o próximo, ele está em guerra contra a natureza, ele está em guerra contra ele mesmo. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, Jesus nos previne sobre coisas espantosas e sinais do céu. O verso 11, Jesus anuncia: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu. Eu vi essa semana, não sei quantos irmãos assistiram, um vulcão na Itália, na Sicília, no sul da Itália, na ilha da Sicília, entrou em erupção. Eu entendo, irmãos, que são sinais de Deus também. São sinais de Deus que essas coisas haveriam de acontecer. Terremotos. Segundo estudo geológico dos Estados Unidos, a quantidade de terremotos que alcançaram 6 pontos na escala Richter, de 1890 a 1930, intervalo de 40 anos, aconteceram 8 terremotos que alcançaram 6 pontos na escala Richter ou mais. De 1930 a 1960, saltou de 8, no intervalo de 40 anos, para 18, no intervalo de 30 anos. De 1960 a 1979, foram 64 terremotos que alcançaram 6 pontos na escala Richter. De 1980 a 1996, foram mais de 200 terremotos. Quem não se lembra do tsunami que varreu parte da Ásia, da Indonésia, acontecido no ano de 2004? Virou até filme. Vocês lembram quantas pessoas morreram naquele tsunami? Mais de 228 mil pessoas. Jesus fala: haverá terremotos, epidemias. Jesus sabe o que está falando? Eu estou olhando aqui toda a audiência aqui presente. Todos nós estamos de máscara, à exceção do pregador, que tirou para poder falar. Todos nós estamos de máscaras. Estamos em meio a essa pandemia. A grande cidade de Atenas, que disputava a hegemonia mundial com Roma e com tantas outras cidades na antiguidade, se prostrou diante de um minúsculo inimigo, que somente recentemente os cientistas chegaram à conclusão de que fora a febre tifoide que ceifou tantas vidas daquela grande cidade. A peste negra, chamada de terror medieval, que foi disseminada pelas pulgas dos ratos. Essa peste veio da Ásia, pelos mares, e devastou a Europa. O continente perdeu cerca de 20 milhões de pessoas na peste negra. A morte nas Américas. Os europeus vieram colonizar o continente americano e trouxeram junto com eles a varíola. E esse vírus foi responsável por dizimar tribos indígenas inteiras, incluindo as civilizações Inca e Azteca. A gripe espanhola, considerada
a pandemia mais mortal da história. Estima-se ao redor de 50 milhões de vítimas da gripe espanhola no século XIX. Teve início nos Estados Unidos e se espalhou pelos portos e pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. As pragas brasileiras, a partir de um mosquito, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, até os dias de hoje, na pandemia do novo coronavírus. Após um ano de negociação, a ONU e a OMS conseguiram finalmente que uma missão fosse até a província de Wuhan, na China, onde, teoricamente, surgiu a pandemia do novo coronavírus. E nesse mês de fevereiro agora, a missão trouxe seus primeiros relatórios. E o coordenador daquela missão, Peter Ben Embarek, ele diz que embora o trabalho tenha apontado para um reservatório natural em morcegos, é improvável que isso tenha acontecido em Wuhan. A missão acredita que o vírus tenha passado dos morcegos para outro animal e dele para humanos, em uma cadeia que ainda não foi esclarecida. O vírus, segundo essa teoria, teria chegado a Wuhan por meio de alguma comida congelada, que poderia ter vindo de fora da China. Tantas vidas perdidas e a humanidade, a despeito de todo o avanço científico, não consegue detectar a origem dessa doença. Na semana, o ex-governador de São Paulo foi se vacinar como médico que é, e ele disse uma frase: as pessoas têm aumentado a expectativa de vida. A humanidade tem tido essa expectativa de vida aumentada. As pessoas antes tinham uma média de idade, chegava a 45 anos de idade, hoje chegam a 75, a 80 anos de idade. E ele atribui a 3 coisas, essencialmente: água tratada, vacina e antibióticos. Tem mantido a vida das pessoas por mais tempo. Mas eu quero encerrar e quero chegar à conclusão, meus irmãos. Tudo isso Jesus nos preparando para a sua segunda vinda. O apóstolo Paulo usa uma palavra grega para falar da segunda vinda de Cristo. E a palavra grega que ele encontra é a palavra parousia. Parousia significa quando o imperador vinha visitar uma cidade, uma província ou um estado. A vinda de um imperador que haveria de ter preparativos para receber o imperador, para receber um rei, para receber um governante. E na mitologia grega, para receber um Deus. E é essa palavra que o apóstolo Paulo utiliza para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não virá mais da forma humilde, não virá mais numa manjedoura, não adentrará Jerusalém montado num jumentinho. Agora virá em grande poder e grande glória, a glória do Deus eterno. E como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Jesus? A igreja deve aguardar essa vinda com grande expectativa. Nós não sabemos o dia. Não devemos procurar saber o dia. Não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas devemos aguardar com grande expectativa. Porque esse dia virá como ladrão. Os homens não saberão esse dia.
As pessoas estarão casando, se dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, como era nos dias de Noé. Um dia que nós não sabemos qual é. A igreja deve aguardar com grande expectativa. A igreja deve aguardar com profunda vigilância. Jesus adverte, vede, verso 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Nós devemos aguardar com profunda vigilância. O cristão não vive como as 5 nécias, que não tinham azeite para aguardar a vinda do noivo. A rainha Maria de Orange estava no seu leito de morte. E o seu capelão foi visitá-la. E ele, querendo achar alguma palavra para aquele momento, alguma palavra que pudesse trazer o lenitivo para a alma daquela rainha, e ele começa a balbuciar algumas palavras, e antes que ele comece a falar, ela diz: eu não deixei este assunto para esta hora. O cristão não pode deixar esse assunto para a última hora. A igreja deve aguardar com profunda vigilância. A igreja deve aguardar com corajosa militância. Não! Se Jesus está voltando, eu vou pegar um lençol branco, vou subir no monte e ficar esperando. Não! A nossa posição não é de espectadores passivos, não! A igreja deve aguardar a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, com corajosa militância, vivendo aqui, nas nossas relações interpessoais, espalhando o fragor da presença de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, anunciando a vinda do Senhor, anunciando o amor do Senhor, amando as pessoas, amando a Deus, amando ao próximo. E finalmente, a igreja deve aguardar a vinda de Cristo com sólida confiança. A razão dessa confiança é uma pessoa. É a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos conduzir de forma vitoriosa, aguardando a vinda de nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé e fazermos mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus presente conosco, Deus Emanuel. Ó Senhor, ajuda o teu povo a aguardar a tua vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em grande glória, sobre as nuvens, com a sua igreja, com os seus santos anjos, com toda a igreja triunfante, se unindo à igreja militante, aquele grande dia que é aguardado por todos aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor. Ó Jesus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e explicada. Abençoa, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Dá que possamos viver, ó Deus, a nossa vida de forma a termos confiança sólida na nossa salvação, na nossa redenção, como o Senhor mesmo nos assegura. Erguei a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. Nós ansiamos por esse grande dia e queremos orar a Ti, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por este dia, por esta manhã. Nos abençoa, ser conosco, ó Deus. É a oração que Te fazemos.
no nome santo de Jesus. Amém.